Aleluia. Pai do Senhor a todos, aos ouvintes aqui deste veículo de comunicação, nesta manhã de segunda-feira, dia 15 de setembro. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, que Deus venha abençoar cada um que vai nos ouvir nesta manhã. Durante esse veículo de comunicação, bendito seja o nome do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus por esta rica oportunidade que Ele me concede mais uma vez de estar respirando o dom da vida, que é este fôlego de vida abençoado que o Senhor tem nos dado. Quero fazer uma rápida oração por minha vida e pela vida dos meus filhos, da minha esposa, por todas as pessoas que nos ouvem. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, quero ser grato a Ti por mais essa rica oportunidade. O Senhor está nos concedendo a oportunidade, Senhor, de aqui estarmos para fazer a Tua obra através desse veículo de comunicação. Pai, pedindo a Ti nesta manhã que o Senhor estenda Tuas mãos sobre a minha vida, sobre a vida dos meus familiares, Pai, minha esposa, meus filhos que estão indo, Senhor, ao colégio neste momento. A minha esposa que está, Pai, indo para trabalhar neste momento. Abençoa ela poderosamente. Quero pedir por todos os meus familiares, Senhor, que o Senhor alcance essas vidas, que eles alcancem a salvação da parte de Jesus, o nosso Senhor. Pai, aonde esta oração venha chegar nesta manhã, Senhor, que ela venha adentrando, meu Pai, as vidas das pessoas, que portas sejam abertas nesta manhã, Pai. Não sei o horário que este vídeo vai chegar às pessoas, mas eu creio que o Senhor está entrando nesta casa. Neste momento, o Senhor está tocando em alguém. E a Tua palavra, ela vai fazer a obra na vida de alguém. É assim que eu creio e acredito, Senhor. Creio que esta oração está chegando agora, meu Pai, e os demônios estão sendo repreendido, depressão, tristezas, angústia, está caindo por terra em nome de Jesus. Creio que esta pessoa, meu Pai, que porventura está com o pensamento de tirar sua vida, porque o inimigo tem botado em seu coração que não há mais jeito, mas nesta manhã, a palavra do Senhor, ela é poderosa para te libertar, para te salvar, aleluia, para transformar a tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Liberta, meu Pai, nesta manhã. Repreende o inimigo, repreende toda barreira, todo empecilho, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome. Abençoa a nossa liderança, Pai. Abençoa, Pai, a todos aqueles que eu tenho apresentado a Ti em oração, em nome de Jesus, Pai. E me dá sabedoria sobre a Tua palavra, Senhor. Que eu não fale nada que não venha a ser aquilo que seja da vontade do Senhor, Pai, para engrandecimento e crescimento do Teu reino aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, meus queridos ouvintes que vai nos ouvir nesta manhã, quero trazer aqui uma rápida reflexão que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, louvado seja Deus, aonde essa mensagem ela tem por tema: mas Deus não tomando em conta os tempos da ignorância, louvado seja Deus. Como esse texto vai dizer que Deus não leva e não toma em conta o tempo da ignorância das pessoas, louvado seja Deus. É um texto que muitas das vezes ele é usado de forma torcida para, de uma certa forma, desfazer aquilo que está na Bíblia, louvado seja Deus. Nós temos visto, eu tenho observado, louvado seja Deus, que muitas pessoas têm usado a palavra de Deus de forma ao contrário do que é para ser, louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo, em Tessalônica e em Bereia, quando Paulo chega a Tessalônica e em Bereia para fazer a missão do Senhor, a obra, né? Louvado seja Deus.
A Bíblia diz que Paulo se reunia ali todos os sábados e disputavam com os judeus a respeito de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Disputar aqui é debater, é pregar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Expor aquilo que o Senhor Jesus ordenara. Bendito seja o nome do Senhor, que é para todos nós que somos cristãos, crentes, fazer para a honra e a glória do Senhor. Mas infelizmente nós temos visto pessoas usando a palavra de Deus para, louvado seja Deus, de alguma forma agredir o Evangelho e de alguma forma agredir líderes, agredir a igreja do Senhor, de alguma forma querer induzir as pessoas ao erro. Bendito seja o nome do Senhor, por falta de interpretação, de conhecimento, eu acredito, e por ignorância mesmo, às vezes, pessoas que não têm conhecimento, que é novo na fé, está começando a caminhar agora, mas outras pessoas, por pura a maldade, usa da palavra de Deus para querer denegrir, atingir as pessoas e até afastar pessoas do Evangelho. Mas eu quero dizer nesta manhã que o Evangelho, ele é puro e é verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor. O que Jesus deixou escrito, escrito está para o nosso ensino. Louvado seja Deus. Do versículo de número 5, vai dizer o seguinte: mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. Aleluia! E, assaltando a casa de Gerson, procuravam tirá-los para junto do povo. Bendito seja o nome do Senhor. Os judeus ajuntaram ali homens perversos, homens vadios, para impedir a obra do Senhor. Aleluia. Nesta manhã eu quero claramente usar aqui, aleluia, um versículo que é bastante usado nas redes sociais por alguns irmãos que se dizem pregadores do Evangelho, para afastar pessoas da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer no versículo 24 de Atos 17: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Esse versículo ele é muitas vezes usado de forma errônea, de forma mal interpretado, louvado seja o nome do Senhor, por pessoas que não têm compromisso com a obra de Deus. Pessoas que pegam esse versículo e diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Realmente é o que a Bíblia está dizendo. Mas além disso, as pessoas que usam desse versículo de má fé para, de uma certa forma, afastar as pessoas da igreja, não sei por qual motivo, dizem que hoje não é mais preciso você congregar, não é preciso você participar de reuniões, cultos de adoração a Deus, porque a igreja somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Biblicamente falando, a igreja realmente somos nós. Mas biblicamente falando, você não vê na Bíblia Deus dizendo, e nem Jesus falando, e nem os apóstolos de Cristo relatando que não é mais necessário o crente participar de cultos de adoração, porque a igreja somos nós. Isso é uma mentira, irmãos. Isso é algo de pessoas que por algum motivo se afastaram
não sei porquê, e ando disseminando aí uma mensagem mentirosa. Porque o que Lucas escreve aqui é que o Deus que fez o mundo, aleluia, e tudo o que nele há, ele é Senhor do céu e é Senhor da terra. Ou seja, Deus domina o céu, Deus domina a terra. Deus tem autoridade no céu, Deus tem autoridade na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Louvado seja o nome do Senhor. Mas isso não quer dizer que eu e você não seja necessário nós estarmos na igreja, porque nós sabemos que a congregação ela é um canto de reunião, de ajuntamento de pessoas, para ali nós congregarmos, reunirmos, nos alegrarmos, e não só nos dias do culto, não. Nós temos que ser unidos fora da igreja e dentro da igreja, de todas as formas, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo, o seu espírito se comovia em si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra se comover, louvado seja Deus, fala que Paulo ficou agitado. Paulo ficou de certa forma ali preocupado, porque quando Paulo chega em Atenas, Paulo começa a circular dentro da cidade, e Paulo chega ali em um santuário, em um local chamado o Areópago, louvado seja o nome do Senhor. E Paulo vê ali muitas imagens de esculturas, muitos deuses ali feitos de... Não sabemos dizer de certeza quais são os materiais, mas com certeza um dos materiais que era usado ali era madeira, né? Louvado seja Deus. E Paulo vê muitos altares levantados, erguidos a Deus. É sobre esse contexto que Paulo vai falar que Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Deus não habita, é Deus que não habita. Deus não mora em igreja feita por mãos de homem. Mas Paulo não está dizendo aqui que eu e você não seja preciso congregar, participar de culto, irmãos. Louvado seja Deus. Paulo está falando sobre um contexto que estava, irmão, de certa forma, contaminado pela idolatria. O povo daquela cidade, eles não serviam ao verdadeiro Deus. Eles serviam a deuses que não têm o poder de lhe dar vida, aos deuses que não têm o poder de fazer nada. Louvado seja o nome do Senhor. Sem querer ofender nenhum tipo de religião. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um acredita no que quer, no que pensa. Louvado seja Deus. Mas que nós devemos respeitar a fé de cada um. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Paulo está ali andando ali, enquanto Paulo os esperava, aleluia, glória a Deus, em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, aleluia, entendeu? Vendo a cidade tão entregue à idolatria. A idolatria, idolatrando, adorando, se reverenciando imagens que não têm vida. Louvado seja o nome do Senhor. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus, com os judeus e religiosos. E todos os dias na praça com os que se apresentavam. Paulo pregava, Paulo dialogava, Paulo ensinava o evangelho, mas Paulo não incentivava a igreja a não participar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Paulo ensinava, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, a palavra de Deus, bendito seja o nome do Senhor. Quando Paulo se comovia, bendito seja Deus, aleluia, Paulo se comovia porque Paulo se sentia triste ao ver aquela cidade entregue a um erro,
profundo. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador, aleluia, de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. O que quer dizer esse falador, esse conversador em outra linguagem? Que é o que nós vemos dizer, que é o que nós vemos muito hoje nesse veículo de comunicação chamado rede social. Pessoas que falam, mas não passa verdadeiramente o sentido, a compreensão do que um texto bíblico quer dizer, quer nos passar na realidade. Eles chamaram Paulo de paroleiro, que essa palavra ela tem um sentido de falar demais, tem um sentido, parece que ele não sabe o que está dizendo. E outros diziam, aleluia, que Paulo era um homem intelectual, instruído, louvado seja Deus, aleluia, e que pregava a Jesus e a ressurreição, aleluia, coisa que eles nunca tinham ouvido ali em Atenas. Era algo desconhecido para eles. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí é nesse contexto que Paulo cita que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Aí hoje nós vemos aí na internet pessoas usando esse versículo para dizer à igreja, para incentivar alguns irmãos a não participar de cultos, porque não é necessário. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós, e por ele habitar dentro de nós, irmãos, não é necessário nós estar na igreja. Isso é mentira do diabo, irmão. É necessário você estar na igreja, porque nós somos como uma brasa acesa, aleluia. Se você pegar uma brasa e separar das outras brasas, ela vai se apagar, porque ela não está unida com aquele fogo que está ardendo, aleluia, louvado seja Deus, de onde ela foi tirada. Então nós somos que nem um pedaço de madeira, ardendo, queimando, aleluia, na fogueira, mas se for retirado ali do meio, com pouco tempo ele se apagará, ele será consumido, ele apagará, ele não servirá mais de nada. E é isso que o inimigo das nossas almas quer fazer com a igreja nos últimos dias: apagar a chama do Espírito Santo, apagar o desejo que você sente de estar na presença de Deus, apagar a alegria que você sente de participar, aleluia, de estar em comunhão, reunidos com o seu pastor, reunido com a sua liderança, reunido com os irmãos, com as irmãs do círculo de oração, aleluia, louvado seja Deus, adorando e glorificando e sentindo ali a presença do Espírito Santo, que eu estou sentindo nesta manhã o poder do Santo Espírito na minha vida, para dizer com toda a autoridade para você que vai me ouvir nesta manhã: a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é a verdadeira palavra de Deus. Paulo diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é Senhor, louvado seja Deus. Você serve a um Deus que ele é Senhor sobre todos os senhores. A Bíblia diz que ele é rei sobre todos os reis. A Bíblia diz que ele é autoridade das autoridades, louvado seja o nome do Senhor. E Deus se alegra, irmão, quando nós saímos da nossa casa, quando nós estamos nos arrumando para ir participar do culto, da reunião, bendito seja o nome do Senhor, ali promovida pela igreja que é sacrossanta do Senhor, bendito seja o nome do Senhor para todo o sempre, aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. O que significa a palavra se comover? Essa palavra ela tem o sentido, irmão, de agitar, mover, aleluia, glória a Deus, aleluia, mover fortemente, mexer com os sentidos,
com o sentimento, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, comover dentro de si, foi o que Paulo sentiu, que Paulo sentiu o desejo de... Paulo se agitou, Paulo começou a se mover, Paulo não aguentou ver tanta idolatria, tanta falta de sabedoria, tanta falta de fé, aleluia, tanta falta de reverência, aleluia, ao Deus verdadeiro, glória a Deus, que mexeu com o sentimento de Paulo, aleluia, esse mesmo sentimento que era para ter em mim e você, meu irmão, quando nós usamos as redes sociais e abrimos a palavra de Deus, para pregar a verdade e não disseminar a mentira, não passar para as pessoas aquilo que o texto não diz, louvado seja o nome do Senhor. O texto não diz em hora nenhuma, bendito seja Deus, que Deus está dizendo, o que Paulo está dizendo, que não é mais necessário você estar na igreja, não. O texto está nos incentivando, aleluia, a abandonar tudo aquilo que não é fé, tudo aquilo que não pode fazer nada por nós e chegarmos a Deus. Aleluia, seja louvado o nome do Senhor. E tomando e levaram-os ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Aleluia. É isso que a palavra de Deus tem que causar, irmão. Quando ela sai da minha boca e sai da tua boca. É causar nas pessoas um sentimento de querer, uma curiosidade, de querer saber. Querer saber, entender, compreender aquilo que eu falo, aquilo que eu anuncio. Louvado seja o nome do Senhor. Não ao contrário. Aquilo que eu venha falar, venha tornar, venha causar nas pessoas que estão me ouvindo um afastamento. Não. Mas que venha causar na pessoa uma atração, que venha atrair, aleluia. Que venha causar um desejo daquela pessoa estar ali e querer ouvir, que aquela pessoa pare para analisar o que está acontecendo, pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Aleluia. Pois todos os atenienses, estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir algumas novidades. O evangelho, de uma certa forma, é novidade para quem não tem o conhecimento. E quando a pessoa ouve uma novidade, que ele não tem conhecimento, ele sente o desejo de querer se aprofundar mais. E a responsabilidade da igreja, de nós como crentes, é passar para as pessoas o que significa o evangelho, o que é evangelho, o que o evangelho proporciona às vidas. Na minha vida, o evangelho proporcionou salvação, libertação, transformação. O evangelho na minha vida, ele proporcionou algo que eu não tinha lá no mundo, que eu só encontrei no evangelho de Jesus. Não foi dentro da igreja, realmente, entre quatro paredes, mas foi no evangelho. O evangelho, por me transformar, eu me alegro estar dentro da igreja com meus irmãos. Jamais eu usarei a palavra de Deus para disseminar algo, dizer que a Bíblia está dizendo que você não mais precisa estar na igreja, porque é necessário, porque a nossa união, a nossa comunhão, ela faz parte do evangelho. É na reunião, é na união que nós nos aproximamos mais de Deus e Deus nos aproxima mais de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não é o local onde você está, aleluia, não é o local onde você está, mas é como você está. Louvado seja Deus. É como você está, bendito seja Deus. Aleluia. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto superficiosos, porque passando eu e vendo
os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido, este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Eles tinham montado ali um altar, irmão, que eles não tinham conhecimento do que eles estavam fazendo, louvado seja Deus. Aí Paulo, vendo aquilo e vendo que eles não sabiam, não conheciam, aleluia, Paulo foi e disse: olha, vocês são um pouco superficiosos, vocês levantaram o altar e colocaram o nome ao Deus desconhecido. Eu quero dizer para vocês que esse Deus que vocês colocaram, esse nome ao Deus desconhecido, é o Deus a qual eu estou anunciando a vocês. Ele é o Deus que fez o mundo. Ele construiu tudo que você está vendo. Os céus, as estrelas, a lua, o sol, as árvores, os animais. Tudo foi criado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória, aleluia. Esta manhã, irmão, a presença de Deus, ela é tremenda. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aí Paulo, ele faz questão de demonstrar quem é Deus para eles. A soberania de Deus criou o mundo, tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí Paulo diz: nem tampouco é servido por mãos de homens. Porque Deus, irmão, ele nos serviu de uma forma que nós não merecíamos. Qual foi, irmão Carlos? Enviando o seu filho, aleluia, para morrer por mim e por você, entregar sua vida numa cruz, ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitar dos mortos, para nos servir com a vida eterna, para nos servir com o evangelho de salvação, de transformação e de libertação. Como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, aleluia, e a respiração e todas as coisas. A vida que eu tenho pertence a Deus, foi ele que me deu. A vida que tu tem, a vida que essas pessoas que anunciam o evangelho torcido têm, foi Deus que deu. E se esquece disso, que o Deus que deu a vida, ele tira. A respiração, o fôlego que nós respiramos, esse fôlego tão maravilhoso, desculpem, é dado por Deus, é dádiva de Deus, é um presente que Deus nos entregou. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Essa palavra também, irmãos, ela carrega um sentido de, aleluia, de andar, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, mais perto, aleluia, glória a Deus, significa suspirar, a palavra se comover, suspirar, glória a Deus, gemer, oh glória, aleluia, gemer, você geme por alguém que está passando por algo, em vez de se colocar no canto da pessoa. A gente vê as pessoas usando a palavra de Deus para querer afastar as pessoas. E a palavra de Deus, ela tem que ser usada para atrair as pessoas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Em algumas cidades, como em Portugal, o significado fala muito, aleluia, conversar demais e falador. Esse é o sentido da palavra, se comover dentro de ti. Falar demais, conversador, aleluia. Que conversar demais e falar demais não significa nada. É melhor que eu fale pouco e explique o que eu estou falando, do que eu falar demais e não explicar o que eu estou falando. E além disso, explicar de forma errada. Versículo 26. E de um só fez todas as gerações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados
e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não estar longe de cada um de nós. Aleluia. Tateando pudesse achar, como Paulo estava dizendo aqui, uma pessoa que não enxerga para chegar a um determinado lugar, ela ou precisa ser guiada por alguém, ou ela sai tateando ali os locais, as paredes mais próximas que ela consegue sentir com suas mãos para poder chegar ao seu objetivo. Mas Paulo está dizendo, Deus não está longe, Deus está perto, mas é como se as pessoas estivessem caçando em lugares distantes, mas Deus está perto, Deus é visível, Deus é palpável. Como assim, irmão Carlinhos? Não é da forma que você imagina. Deus é visível quando você acredita verdadeiramente que o Deus que Paulo está mostrando aqui, ele é um Deus que pode fazer o que ele quiser por você, segundo a sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por ofício e imaginação dos homens. Deus não é ouro, Deus não é prata, para que ele fosse desenhado ou feito, formado por imaginação humana. A minha imaginação, o que eu acho, o que eu penso, aleluia, não pode trazer nenhuma influência ao respeito de quem é Deus e de quem deixa ser Deus, não. Aleluia. Deus, ele é soberano, ele é criador do céu, ele é criador da terra, Deus é criador de todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Mas Deus, não tendo, aleluia, em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. O propósito do evangelho, irmão, é arrependimento, não é afastamento, é aproximação, é transformação, é libertação, é restauração. Não é eu tentar afastar as pessoas da igreja que vai aproximar as pessoas de Deus. Não. É pregando o evangelho, tentando colocar através do Espírito Santo no coração daquelas pessoas que me ouvem, que o evangelho aproxima as pessoas de Deus. Afasta você do mundo, do pecado, afasta você de tudo aquilo que desagrada a Deus e atrai você para mais perto de Deus. Se você era uma pessoa que usava entorpecente, agora você não vai usar mais, porque você está próximo de Deus, Deus está cuidando da sua vida. Se você bebia, você não bebe mais. Se você sentia desejo de estar participando de coisas mundanas, de festas mundanas, você não vai sentir mais. Louvado seja Deus, porque Deus mudou a sua vida. Nunca deixe de ser essa pessoa que você é no mundo, porque você usar, por exemplo, dizer assim, eu deixei de beber, o evangelho me fez deixar de beber. Não, eu deixei de beber antes de ir para o evangelho, a minha pessoa. Quando eu aceitei a Cristo, eu já não bebia mais, eu já não usava mais entorpecentes. Louvado seja Deus, que minha mulher se reconciliou e através dela eu comecei a participar de cultos e ali Deus me transformou, Deus me libertou. Aleluia. Não venha para o evangelho para deixar disso, de beber, de prostituir, não. Venha para o evangelho, porque o Espírito Santo está te trazendo e após você estar no evangelho, você é transformado pelo evangelho. Louvado seja Deus. O evangelho te transforma por dentro, porque a transformação vem primeiramente de dentro. Depois ele transforma você por fora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o evangelho, ele é o arrependimento. Tem que trazer às pessoas arrependimento. Constranger você que você precisa se arrepender. Porquanto tem determinado um dia em que
com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos, aleluia. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Aleluia. Duas classes de pessoas: as que escarneciam, que esses que vão para redes sociais criticar a palavra, aleluia, e de contra a Deus, que isso é um perigo. Perdão aqui pelo negócio aqui na garganta. E a outra classe daqueles que disseram: sobre isso nós te ouviremos ainda outra vez. Louvado seja o nome do Senhor. Independentemente de críticas e de incentivos, o que eu quero deixar nesta manhã para você é que o melhor canto de você está quando você não está fazendo nada, e que o fazer nada aqui não vai usar desculpa para você não ir, é a casa de Deus. Que é os críticos querendo ou não, a igreja ela é a casa de Deus, aleluia. Porque quando eu e você como igreja nos reunimos entre quatro paredes, ali torna-se casa de Deus, porque Jesus disse que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos orar, irmão, por essas pessoas que estão disseminando o evangelho mentiroso para distanciar as pessoas em vez de atrair. Louvado seja Deus. Que o nosso trabalho seja trazer almas para o reino de Deus, trazer pessoas derrotadas no mundo, escravizadas do pecado, presas pelos laços do diabo, a libertação com Cristo. Louvado seja Deus. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher, por nome Damares, e com eles outros. Aleluia. O evangelho que eu e que você prega, ele tem que causar isso aqui, irmão, a transformação, aleluia, a restauração, trazer às pessoas vida nova em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, que esta mensagem fique no seu coração, que ela traga à sua vida algo especial da parte de Deus, aleluia. E compartilhem, comente aí, se inscreva nesse canal para que venha crescer um pouco este canal, em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Meu propósito aqui é fazer a obra de Deus através desse veículo de comunicação, que é as redes sociais. Bendito seja o nome do Senhor. E ore pelo irmão Carlos, pela minha família, que eu continuarei orando por todos vós que estáis aí do outro lado me ouvindo, e que Deus vai com certeza salvar a ganha através deste vídeo. E pessoas que não estão mais indo para a igreja, quando ouvir este vídeo, esta mensagem, vai para sentir um desejo tão grande, tão ardente do seu coração de voltar a congregar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, como nunca sentiu. E que seus ouvidos se fechem para mensagens ao contrário daquela que seja bíblica, e se abra para o verdadeiro evangelho. Amém? Compartilhem, se inscreva e comentem e espalhe essa mensagem para a glória de Deus. A paz do Senhor a todos, e tenham um bom dia, e que Deus abençoe a humanidade, abençoe o nosso Brasil, abençoe as autoridades, abençoe a todos os departamentos aí das igrejas, abençoe as autoridades civis, as autoridades eclesiásticas, a todos, bendito seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, que Deus abençoe. Amém.